Todo domingo, de manhã e à noite, quando eu chego aqui, é para expor um texto bíblico e falar da Bíblia, de Jesus. Hoje vou fazer diferente. Os irmãos sabem que eu e um grupo, nós fomos a Marajaí trabalhar com o nosso querido pastor Gabriel Camargo, na comemoração do 13º ano de aniversário da congregação em Marajaí. Eu tenho um vídeo, esse vídeo vai ser colocado no final, tá bom? Tá bom? Então, Mateus, segura aí, eu vou falar um pouco da nossa viagem. É a terceira vez que eu vou ao Amazonas fazer trabalho evangelístico, alguma coisa afim. Mas essa foi o momento mais importante, mais interessante das viagens missionárias. Quando esteve aqui, o nosso Gabriel, que é filho dessa igreja, está em Marajaí, ele me desafiou a ir lá pregar no aniversário da congregação. Normalmente, para a gente chegar em Marajaí, você vai até Manaus. Manaus, geralmente, no outro dia, você viaja para Tefé, 2 horas de avião. Se você for de barco, são 4 horas, 4 dias, mais ou menos. Aí você vai e em Tefé, você pega um barco até Alvarães, e lá de Alvarães você vai para Marajaí. Só que nós estamos na época de baixa. Um convite desse era para eu ir sozinho, irmãos. Mas eu me lembrei do irmão Wilson. Irmão Wilson sempre gostou, quando eu falo com ele, vamos lá, ele sempre gostou daquele, ainda está doido para pegar um jacaré lá, irmãos. Mas não é jacaré de mar não, sabe, é o jacaré mesmo, ele quer comer uma carne de jacaré. Não sei se isso é válido aí, olha, tá? Mas eu chamei o irmão Wilson para ir comigo, e ele topou na hora. Mas ele teve a feliz ideia de convidar sua esposa, a irmã Mônica. Irmã Mônica, com medo de lagartixa, irmãos, que há mulheres que têm medo de lagartixa, né? Ficou pensando assim, liga para Jane, porque eu achava que Jane não ia de jeito nenhum. Liga para Jane e diz, se você for, eu vou. Então Jane falou, eu vou, com medo de sapo, irmãos, tá? Né? E aí teve a feliz ideia de chamar a Ana Paula, que é médica, e que com certeza indo conosco, abençoaria também o nosso projeto ficaria muito mais rico. Eu ia só lá pregar nos 2 cultos de aniversário, mas aí, já que elas iam, nós começamos a pensar, vamos fazer uma escola bíblica para as crianças nos 2 dias, e vamos ter também a Ana Paula dando consulta lá e ajudando o povo de lá. E então caiu bem, só que nós tínhamos que chegar lá, irmãos. Então, para chegar lá, nós pegamos um avião que não saiu do lugar. Os irmãos estavam agradecendo aqui pelo avião que nós estávamos pegando. O avião ficou na pista muito tempo e depois a companhia disse para a gente assim, olha, o avião não vai sair. E nós fomos realocados num avião que saiu de 9 horas da noite na quinta-feira, dia 31. Chegamos lá 2 horas da manhã em Manaus. Mas nós tínhamos um voo para Tefé às 7 da manhã. Então, nós dormimos 2 horas, 2 horas e meia, 5:30 da manhã, estávamos tomando café da manhã, porque Deus é bom. Havia no hotel um grupo de pescadores, irmãos, tão grande, que o hotel resolveu dar café da manhã a partir das 5:30 da manhã. Olha como é que Deus está cuidando de nós. Chegamos a Tefé, lá em Tefé encontramos o pastor Gabriel e o Carlos. Anotem esse nome, Carlos. Carlos é o braço direito do Gabriel, é o discípulo do Gabriel lá em Marajaí. E encontramos o pastor Gabriel e o Carlos. Eles conseguiram o carro do pastor da primeira igreja de Tefé, de um outro pastor, e eles foram lá e nos pegaram nossas malas, pegaram tanta coisa que nós levamos remédios, nós levamos
tantas outras coisas, nos levaram para nós pegarmos o barco. Só que está tudo muito minguado, então nós tivemos que caminhar pela areia do lago, não é rio não, do lago de Tefé, caminhamos lá e colocaram nossas coisas num barco, e nós fomos no outro barco. Quando você vir o filme aqui, você vai ver o Wilson com a cara alegre, assim, entrando no barco em Tefé. Depois preste atenção quando nós estivermos chegando em Marajaí, para o semblante do Wilson. Ele já não está tão alegre, ele está cansado, irmãos, porque como não há como nós irmos direto de Tefé para Alvarães, nós tivemos que pegar um barco, chegar a um certo lugar, lá nós pegamos um táxi, que era uma viatura 4x4, cabine dupla, nós ficamos e um grupo foi dentro do carro, outro grupo em cima, com todas as malas, com tudo que tínhamos, 30 quilômetros andando pelo leito seco do lago. Eu acho que é lago, não sei se é lago, se é do rio, mas são 30 quilômetros até chegar a Alvarães. E aí chegamos em Alvarães, paramos lá para fazer compras, porque nós não íamos chegar na casa do missionário de mão abanando. Então nós fizemos compras. Irmãos, compramos 5 tomates por R$20. Uma cebola na aldeia estava a R$5. Uma cebola, tá? Uma cebola, R$5. O leite em Tefé estava R$ 9,99 o litro. Em Alvarães eu nem vi preço de leite. Nós queríamos levar água, mas era tão seco, dava tanta sede, que nós descobrimos, e era tão caro, que se nós levássemos um engradado de água, nós íamos tomar em meia hora, 1 hora, e íamos precisar de água mesmo, resolvemos não levar. Mas aí tem toda uma logística para nós descermos, chegarmos ao rio, e aí levarmos, Gabriel está lá, os irmãos de Marajaí trouxeram uma outra canoa, uma rabeta com motor, nós fomos colocados e a rabeta começou a nos levar, mas ela começou a entrar água, né? Aí Jane, nossa auxiliar de navegação, começou a pegar a coisa e jogar água, mas ela não tem prática, né? Depois eu vi como é que se joga água quando está entrando água, que eu fiquei, o cara fazia assim, ó, jogando água, e Jane pegava. Eu faria igualzinho, eu faria pior, irmãos, mas no meio da navegação, o Gabriel foi na frente e veio de volta, e nós fizemos uma baldeação da canoa, da velha canoa, para uma nova canoa, para um bote. Nós só depois soubemos que estávamos fazendo uma operação de alto risco, mas nós estávamos tão cansados, que nós até trocar a troca, e trocamos assim pachorrentamente, e nós chegamos. Mas só lá em Alvarães que o Carlos virou para a gente e falou assim: olha, tem uma notícia para vocês. Quando vocês chegarem lá em Marajaí, vocês vão ter que subir um barranco. O barranco era daqui, lá no alto da nossa galeria. Só que o barranco era formado do leito do rio seco. Então, ele escorregava, né? E nós estávamos hiper cansados. Alguns deles pegaram nossas malas, mas nós ficamos de mochilas e chegamos lá no barranco. Eu tenho foto do Wilson cansado, tenho foto da Mônica fazendo assim. Quando você vira nosso vídeo, vira a Mônica fazer assim, nós estamos nos auge do nosso cansaço. E aí passamos por uma pinguela, e chegamos a Marajaí. Marajaí são 1.050 e tantos, menos de 1.100 habitantes, uma etnia indígena.
Chegamos tão cansados na casa do nosso missionário, que nós sentamos no sofá dele, um sofá grande, e nós ficamos deitados naquele sofá quase que 2 horas, irmãos, parados ali, parados. Eu queria ir ao banheiro, irmãos, vou confessar, eu queria ir ao banheiro, mas eu falava assim, não, dá para eu aguentar mais um pouco, porque era tão ruim de passar, estava cansado. E aí eu descobri porque estava cansado. Temperatura 34 graus, mole, mole, fácil, fácil para quem viveu no Rio de Janeiro. Mas a umidade do ar, 57 graus. E aí eu descobri, você se sentia cozido, estava sendo cozinhado, sabe, ali. E, bom, recebidos maravilhosamente. Naquele dia nós pensávamos em fazer EBF, mas naquele dia nós não fizemos absolutamente nada. Tomamos banho, comemos, no outro dia de manhã nós começamos nossas atividades. Primeira coisa, recebemos o Tuxaua, o chefe do lugar. E fiz a coisa gloriosa, irmãos. Irmão Vander me deu de presente para eu dar para o Tuxaua a camisa do Vasco, porque o sujeito, coitado, não conhece futebol, é vascaíno. Não é? O sujeito é vascaíno. Eu acho que as notícias chegam depois lá. Eu acho que ele ainda está em 1980 lá, pensando que o Vasco é alguma coisa, não é? Dei lá. Mas fiz a coisa mais gloriosa ainda, irmãos. Peguei o manto do Bangu e dei para ele, irmãos. Dei para ele, está no vídeo aqui, irmãos, e deram aqui para os irmãos verem. E nós fomos conhecer a aldeia. E nós ficamos impressionados com o número de crianças. Nós ficamos impressionados também, ela é bem estruturada, ela é não tão mal estruturada não, mas tem escola fundamental, tem um posto de saúde, que tem um enfermeiro de plantão e uma médica cubana que vai lá de tempos em tempos, tá? Tem uma associação comunitária, tem uma igreja católica, mais afastado tem uma igreja Assembleia de Deus, e você vai. Depois que você vai, e a gente olhou aquilo tudo, a gente já estava cansado, parecia que a gente tinha feito uma coisa muito grande. E nós voltamos, almoçamos e começamos a escola bíblica de férias. Apareceram umas 50 crianças. No início, tímidas, porque elas não têm muito contato com pessoas de fora. Mas foi feito um trabalho extraordinário, o trabalho que a gente faz na escola de férias. Cantamos, ensinamos cânticos, quem fez isso foi Jane ensinou cânticos, auxiliadas por Mônica, por Ana Paula Pires, e eles ajudando em tudo. Nós cantamos, ensinamos o livro Sem Palavras, história bíblica, brincadeiras no final, e nós levamos também guloseimas, levamos balas, bombons, aqueles chips horrorosos que as crianças adoram, levamos também, e demos aquilo foi um sucesso, irmãos. O sucesso foi tanto que no domingo de manhã, passamos a segunda parte da escola bíblica para amanhã, as crianças já estavam rodeando o templo antes dele aberto, porque elas queriam chegar, e no domingo já eram 60 crianças mais ou menos, e nós fizemos tudo aquilo. Houve um momento em que nós ensinamos as lições, a Jane ensinou as lições, e no final falou de Cristo e fez um apelo. Várias daquelas crianças foram à frente entregando a vida a Jesus. No sábado à noite nós tivemos o culto de 13º aniversário da igreja. A coisa que mais me emocionou, ver irmãos da igreja de Alvarães, a igreja mãe, chegando num barco, umas 12, 13 pessoas com seu pastor chegando para o culto. Chegando também o pastor de Tefé,
E eles chegaram de noitinha, acabado o culto, em que eles tiveram uma participação, eles cantaram no culto. Acabado o culto, deram até logo para a gente, foram apanhar o barco à noite para voltar para Avarães. Aquilo me tocou profundamente. Nós tivemos o culto, muitos visitantes. E nosso missionário, ele já ensaiou, ele já ensinou o teclado para um irmão que toca o teclado, já ensinou guitarra, violão para outro, contrabaixo para outro, e já há um conjunto musical que toca todos os cânticos que nós cantamos aqui, tocam tudo ensinado pelo Gabriel. Também, irmãos, ele formou um coro, e pela primeira vez o coro da igreja cantou no segundo culto, no culto de domingo. A gente vê o carinho e a dedicação do Gabriel por aquele trabalho. E, irmãos, no domingo, no culto da noite, no sábado, eu preguei, e eu estava preocupado com o que eu ia pregar, porque eu queria trazer palavras muito simples para as pessoas entenderem. E, para a glória do Senhor, no final da mensagem, ao fazer apelo, eu não contei tudo, mas nós tivemos entre 12 e 15 decisões. Mas o que me chamou a atenção é que eu faço apelo aqui na igreja, eu vejo às vezes muitas pessoas titubeantes, eu sei que Deus está tocando o coração e o sujeito está assim, vou, não vou. Eu fiquei impressionado com a obstinação, com a decisão. Eu falei, você que está entregando a vida a Cristo, então levante a mão. Todos eles levantavam a mão, vem aqui à frente, e eles vinham, todos eles, todos adultos. E meu coração se encheu de alegria vendo aqueles homens e mulheres se decidindo. E eles falaram assim para mim, pastor, quem veio à frente também nesse grupo foi um casal que quando eu cheguei aqui se afastou da igreja. E agora estava se reconciliando com a igreja, pastor. Quem veio à frente foi a mãe da Kelma. A avó da Kelma veio à frente também. Kelma está ganhando a família toda para Cristo. Deixa eu caminhar um pouquinho, que eu já estou quase acabando. E no domingo, fomos fazer um turismo. E nós vimos uma árvore. A árvore era tão grande, vocês vão ver aqui, nós nos sentíamos formiguinhas diante daquela árvore, uma coisa colossal. Se fosse em outro lugar, seria o ponto turístico para todo mundo ver, mas está lá no meio do Amazonas, ninguém vê aquilo. Nós tiramos fotos, e nós fizemos o culto da noite, fizemos escola dominical, houve uma escola bíblica lá da igreja. À noite, nós tivemos o último culto em que o coro da igreja cantou, ensaiado pelo Gabriel. Eu preguei, nós tivemos umas 10 decisões no culto da noite. Irmãos, comparado à nossa igreja, seria como se nós tivéssemos aqui num culto umas 50 decisões. Não estou falando isso por mim, não. Eu estou falando pelo trabalho do nosso missionário. Que valor! Quando, no domingo anterior, ele batizou 8 novos crentes lá de Marajaí, o pastor Tiago falou assim, comparados, aqueles 8 novos crentes de Marajaí são parecidos com 50 novos crentes aqui dessa igreja, pelo trabalho bonito do Gabriel. Gabriel foi incansável no tempo todo. Mas eu quero falar do Carlos. Vai ter um momento no vídeo em que vocês vão ver o Carlos. Carlos é o braço direito do Gabriel. O Carlos, quando o Gabriel veio aqui e foi operado, ele tomou conta da congregação. E tomou conta muito bem contada. Quando na segunda-feira nós estávamos voltando, ele disse para nós, eu vou voltar e já vou visitar os decididos dessa semana. Já vou entrar em contato com todos aqueles que fizeram decisão, porque eu não posso perder tempo, porque senão eles esfriam na fé. Então, esse é o Carlos. Carlos fez Radical Amazonas, lá em Manaus. Quando ele estava no fim, ele falou, pastor,
me doía tanto eu não ter meus familiares convertidos a Cristo, que eu não aguentei esperar o fim do curso. Eu voltei para falar de Cristo para os meus familiares. Ele já ganhou para Cristo a mãe e a irmã, e tem uns outros parentes que já foram ganhos para Cristo. Carlos toca guitarra, violão lá, e é o braço direito. Esse homem é uma bênção. No domingo pela manhã ele não foi à escola dominical. Por que ele não foi à escola dominical? Ele não foi à escola dominical porque ele não tinha nada em casa. Então ele foi molhar a mandioca, porque ele precisava produzir farinha para poder deixar mantimento para a sua família, porque ele veio para o congresso Multiplique. Ele vem para o congresso Multiplique aqui, e ele falava, pela primeira vez vou andar de avião. O Gabriel conseguiu uma passagem barata e ele vem para São Paulo. Domingo que vem, se Deus quiser, Carlos e Gabriel vão estar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós vimos tudo isso, e na volta, fizemos todo o trajeto na volta, Pinguela, descer era pior do que subir. Descobrimos que descer escorrega, né? E aí nós descemos, eles nos levaram para Alvarães. Lá em Alvarães tínhamos que pegar o táxi de novo, 4x4, 30 quilômetros de volta até Fé. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que lá em Alvarães, nós falamos assim, vamos nos despedir do Carlos sem suprir as necessidades dela. Então fomos num supermercado, compramos umas coisas para ele, para deixar lá para a família dele. E ele olhou para aquilo, e o irmão Wilson não deixou eu participar, ele pagou tudo, não deixou eu entrar na coisa. Quando eu fui pagar, ele já te botou lá na frente, e eu estou zangado com ele por causa disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando o Carlos olhou aquilo que nós estávamos dando para ele, ele olhou e disse assim, meus irmãos, eu teria que trabalhar 3 semanas, para ter tudo isso aqui para minha família. E a gente ficou com o coração na mão. Era pouco, irmãos, não era muito. Mas o coração, tanto do Gabriel quanto do Carlos, o coração deles está na obra do Senhor. A alegria deles está na obra do Senhor. Gabriel foi conosco até Tefé, e quando Gabriel chega lá em Tefé, no final, no outro dia de manhã, nós fomos nos despedir, ele estava agradecido, mas nós é que estávamos com o coração partido. E a gente descobriu, eu tinha uma noção, mas não tinha noção. Nós descobrimos o coração do Gabriel amando aquele lugar, amando aquelas pessoas, se dando, e Deus usando a vida do Gabriel para mudar aquele lugar. Irmãos, quando Gabriel chegou ali, aquele templo, era um templo que estava caindo, com a graça de Deus, ele veio aqui, irmãos queridos deram oferta para nós construirmos um templo novo, foi construído um templo novo, nós precisávamos de banco, irmãos queridos fizeram doação, nós equipamos com bancos o templo. E mais uma coisa, aquele trabalho estava embaixo, aquele trabalho tinha mais ou menos 8 pessoas. E nós tínhamos nos 2 cultos, no domingo, comemorando o 13º aniversário, nós tínhamos mais de 80 pessoas no salão de cultos, irmãos. Nós tínhamos a participação de irmãos contentes, alegres, um grupo de louvor afinadíssimo,
afinadíssimo. Nós tínhamos lá coisas extraordinárias. Que trabalho bonito está fazendo o nosso missionário. Como é, irmãos, cara a vida em Marajaí, em Avarães, em Tefé, na época baixa. Na época alta já é cara, mas nessa época é muito mais cara. E eu vou dizer para os irmãos, se os irmãos pensarem num dia em ajudar uma pessoa nesse trabalho, lembre-se do Carlos, lembre-se do nosso pastor Gabriel, porque o custo de vida é muito alto, irmãos. Ele não fala nada, nem falou nada, não pediu nada, não exigiu nada, era só alegria, era só servir. Mas como era caro ali, e graças a Deus que nós vimos aquilo. No final, para terminar, irmãos, nós saímos. Gabriel foi lá, nos deixou em Tefé, voltou. Quando ele volta, chega em Marajaí, uma chuva copiosa. Chuva, irmãos. Se aquela chuva caísse no sábado e no domingo, nós não íamos poder fazer quase nada. Mas Deus permitiu que nós fizéssemos o trabalho no sábado e no domingo, fôssemos embora e Deus mandou aquela chuva que abençoou eles, porque os rios estão secos, mas nós voltamos sentindo que Deus tinha derramado sobre nossas vidas chuvas de bênçãos, irmãos, chuvas de bênçãos. Agora vocês vão ver o vídeo tem um pouco de slide e tem um pouco do filme. Pode passar, por favor. Ao leito dos rios, viu? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não Essa igreja está com 8 membros. Estamos dentro do templo. A vida é mesmo assim. Tem muita coisa para comprar, mas tudo muito caro no mercado de Tefé. Aqui nós tínhamos que pegar para pegar barco, tá? Aqui esses barcos nos levavam até outra beira. Preste atenção à cara do Wilson. São os nossos outros companheiros de viagem. Olha a cara do Wilson. Gravem a cara dele. Agora somos nós aí. Levando nossa bagagem. Estamos saindo para apanhar o táxi. Esse é o táxi. É por aí, 30 quilômetros assim, leito do lago ou rio. Aí houve um momento perto de Alvarães que o Wilson foi de moto. Chegamos a Alvarães, esse é o lugar onde nós pegamos o barco para ir para Marajaí. Indo para um barco que entrou muita água em Marajaí. Nosso missionário aí. Olha a cara do Wilson já, ó. Já tirando água. Chegamos no barranco, irmãos. Temos que subir essa morreba ali, ó. Já chegamos lá no fundo da morreba. Já chegamos no fundo da... Olha a cara do Wilson. Olha a cara da Mônica. Olha a Mônica. Agora andando pelas pinguelas, indo até a Pinguela. Olha a Pinguela onde nós temos que passar. E esse rapaz nos ajudou a trazer tudo nesse... Aqui é o templo que a igreja ajudou a construir, irmãos, por dentro. Na casa do pastor. A casa do pastor fica ao lado do templo. Esse é um banheiro que eles estão fazendo, não tiveram verba para acabar o banheiro. Os pais da Kelma. Esse garoto estava com a tiradeira na mão. Eles vendo a gente passar, conhecendo a aldeia. Olha a aldeia. Nós estávamos convidando para a EBF. Esse garoto para mim foi tudo.
A mercearia aí, ó. R$5 a cebola, viu? Avó e tio da Kelma. Uma índia que achamos lá, irmãos. A escola fundamental. Filha, Ana Luísa. Ele quis trazer uma cara do Bangu para o senhor. Momento aqui, marcante. Ó. Isso aí não existe mais. Senhor, isso é relíquia. com essa camisa aí, o senhor vai ficar a pessoa mais chique daqui. Agora é do Bangu. Deus abençoe muito, senhor. Tá bom? Esse é o Tuxaua. Escola Bíblica com crianças. As crianças. Tua graça me alcançou. Segundo dia. Quero viver, compartilhar. Aprendendo o versículo, ela estava recitando o versículo que ensinamos. Brincadeira no final. O que podemos ser na vida de alguém. Essas crianças, na hora do culto, ficavam com Jane, com Mônica e Ana Paula aprendendo Bíblia. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender. Tiramos foto das crianças aqui do lado de fora. Esse é o culto, o primeiro culto, no início do culto. Esse é o coro ensaiado pelo pastor Gabriel, coro da igreja. Viram como que elas estão bem vestidas? Esse é o segundo culto. Esse é o grupo de Alvarães, da igreja de Alvarães. Esse é um grupo de coreografia. Esse é um sujeito esquisito que está lá, vamos. Ana Paula dando consulta, irmãos. Ela deu consulta no sábado de manhã. Esses estavam esperando a consulta. Aquela criança ali que está no colo da primeira senhora ali, essa criança foi ajudada pela nossa ação social, Projeto Manjedoura. Ana Paula dando consulta. Achamos o homem do Rio lá, ó, irmãos. Olha a árvore. Agora já voltando, pegando as bagagens já de volta para pegar a rabeta, nosso missionário aí. Deixando a aldeia. Os grupos, irmãos que vieram conosco nos despedir. Descendo a Barranqueira, irmãos. Agora já pegamos estamos em Alvarães. Agora pegando de volta o táxi para chegar à Beira. Já chegamos à Beira ali para ir para Tefé. Já estamos indo para Tefé. Já no aeroporto, nos despedindo. Esse é o Carlos, irmãos. Esse é o Carlos, braço direito do nosso missionário. Em todos os lugares estava o Carlos. Aqui, vendo tudo isso e podendo comprar tão pouco. Nos despedindo deles em Alvarães. Agora a chuva do dia que o Gabriel chega de volta. Olha a chuva, irmãos. Tá chovendo agora. Agora caiu um temporal mesmo. Irmãos, mais duas coisas. Não vimos lagartixa, nem vimos sapa. Falavam de mutuca.
Não, vimos uma lagartixa no dia que chegamos e ela sumiu. Mutuca morria na porta. Deus não deixou que tivesse uma mutuca com a gente. A gente não foi picado e a gente agradece a Deus, agradeço à igreja, a oportunidade de nós fazermos esse trabalho. E eu fiz questão de tirar, eu tenho muito mais fotos que essas, irmãos, mas eu fiz questão para os irmãos terem uma noção de como é o trabalho. E eu queria que os irmãos orassem pelo Gabriel. Ele veio aqui, ele foi operado aqui, porque ele estava fazendo muita força. Ele, para se integrar na comunidade, ele se colocava como voluntário para ajudar as pessoas nas necessidades delas. Ele pediu ajuda de pessoas para nos ajudar a pegar nossa bagagem. Várias pessoas nos ajudaram. Ele falou: pastor, agora quando alguém pedir para eu ajudar em alguma coisa, eu tenho que ir ajudar. Então, ele é candidato a ter problemas de saúde pegando peso. Que Deus guarde o nosso missionário, que Deus abençoe nosso missionário, que Deus abençoe sua família querida. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Eu vejo Gabriel, eu fico imaginando se Gabriel estivesse aqui em Teresópolis, ele não estaria feliz, acreditam? Ele está feliz lá, fazendo a obra que Deus quer que ele faça, no centro da vontade de Deus. E mais importante, ele está preparando pessoas para que essas pessoas, amanhã, quando ele sair de lá, possam dar continuidade a esse trabalho. 2026, você quer ir comigo lá? Só quero voltar com um grupo na cheia, tá? E nós nos sentíamos cansados e não havia explicação, irmãos. Mas valeu a pena, valeu cada minuto que nós fomos. E Deus seja louvado por tudo que foi feito ali e por aquelas pessoas alcançadas pelo Evangelho de Cristo.